Hoje a nossa convidada é a Carla Benedetti, ela está aqui no Quarta Delas. A Carla é jornalista, advogada, já trouxe para nós alguns livros publicados também, tanto na área jurídica como um livro maravilhoso que fala um pouco de emoção, sobre amor, que são os versos e prosas e poesias que ela tem neste livro. E trazer um pouquinho também da vivência, né, do que ela já passou em todo o seu percurso de vida e um pouco da história também dela. Hoje nós estamos aqui, né, com a Carla Benedetti, que é uma grande amiga também, né, além de estar sempre conosco ali na loja também, né, mas é uma pessoa que eu admiro bastante e já participou conosco também no presencial do Quarta Delas, né? E esteve falando assim para muitas mulheres e passando um pouco da sua experiência também. E eu peguei o livro da Carla justamente porque ele traz assim muita emoção quando você lê, porque eu me identifiquei bastante também com algumas coisas que você trouxe, né, na sua obra. Então eu assim gostaria que você falasse um pouco, né, de como foi essa trajetória para chegar a esse livro, para chegar a esse momento, né, o que te motivou para nos trazer essa obra. Bom, muitos desses textos que tem aqui, na verdade é uma coletânea de poesia, versos, né, crônicas também. E tem textos aí desde 2004, 2005, quando ainda cursava jornalismo também, além de advogada, sou jornalista. E eu, com o passar do tempo, comecei a escrever também as poesias e aquilo que me inspirava, que tocava, que me emocionava, né, um toque de emoção. Mas isso estava ali guardado comigo, ou às vezes alguma publicação numa rede social. E até então não tinha pensado em publicar. E as pessoas diziam muito assim, mas você é uma boa cronista, uma excelente cronista, né? Você deveria escrever mais. E com o passar do tempo isso se intensificou, fui escrevendo mais e mais, até que um amigo que já escrevia da minha área, também de direito previdenciário, que já escrevia sempre poesias, versos, por que você não publica? Naquele momento de final do ano, em que a gente está no nosso ócio criativo, eu resolvi colocar então toda essa minha inspiração, tanto por aquilo que eu vivi pessoalmente, ou que eu experienciei ao observar o outro, em forma de livro. E era uma maneira, eu escrevia como uma forma também de curar minhas feridas, assim, um apreço que eu tinha pela psicologia, fazendo ali a minha terapia. E também era uma maneira que eu encontrava de me satisfazer e de expor a minha emoção, porque no jornalismo isso é muito estimulado, né? Então, a minha formação me estimulava muito a sempre escrever, a ler muito aquilo que eu tô lendo também, querer passar a minha análise, o meu sentimento, um pouco da minha razão, mas muito do meu sentimento ali também. Foi daí que veio essa ideia do livro. Eu já tinha mais ou menos 80% do material. Você já estava escrevendo há algum tempo já? Há muitos anos, né? Uma coletânea. Daí eu falei, então eu vou aumentar um pouco os assuntos, né, que eu entendi que seriam super importantes. Inclusive, uma semana antes de passar para a editora, tinha novas poesias, era um momento de pandemia ali, que estava todo mundo dentro de casa. Mas esse período em que eu fiquei organizando os temas, escrevendo um pouco mais, daí passaram-se ali uns 2, 3 meses. Já é algo que eu tinha ali familiaridade em escrever, né? Que era algo que eu sempre fazia. E então eu organizei por capítulos, né? Você pode perceber aqui no livro que ele tem diversos capítulos. Então aqui tem liderança, família, infância, mulher, reflexões, transformação, datas festivas, alter ego,
Em alguns momentos, assim, lendo o teu livro, me identifiquei bastante também com um pouco da sua história, né? Quando você coloca que a sua mãe cursou letras e sempre te estimulou bastante em relação a ir para a dedicação ao estudo, a procurar estar sempre, né, se dedicando bastante, eu vejo em mim também um pouco disso, porque eu também venho de uma família que a minha mãe era educadora, ela trabalhou sempre em escolas, né, sempre foi professora, e isso também era uma exigência em relação ao caminho a percorrer, né? E isso às vezes passa pra gente assim uma situação de que você tem que focar naquilo, né, estudar, se dedicar, e eu vejo assim que hoje é bastante também incentivado. E nós como mulheres parece que isso é bem mais forte, né? Era uma dedicação e ao mesmo tempo uma paixão. Então a minha mãe ia trabalhar e ao invés dela me deixar com babás, ela me deixava na biblioteca pública municipal. Então eu ficava o dia inteiro ali lendo livros, em contato com esse universo. E na minha casa tinha uma coleção de enciclopédias, tinha todos os clássicos da literatura e ela me incentivava. Tanto de uma maneira positiva, quanto se eu fosse estudar, ela, assim, você tem que estudar, ela me obrigava ali a estudar. Então, assim, eu tinha 7 anos de idade, ela passava o final de semana, eu tinha que escrever os meus trabalhos, páginas e páginas do que estava escrito na enciclopédia, em história, geografia. Então, ela pegou forte nisso e realmente aquilo que eu me dediquei acabou virando uma paixão e uma maneira também de eu entender mais o mundo, descobrir um novo universo, né? No meu caso, assim, foi um incentivo bem grande, tanto que eu ainda pertenço à área da educação, né? Então, eu tenho uma formação, né, na área acadêmica como professora, também de matemática por muitos anos, né? E hoje a gente tem uma escola também que há muito tempo nós inauguramos, né? Então a gente vem traçando um caminho e vem de um sonho, né? Eu acho que é uma motivação para a gente sempre alcançar alguma coisa, né? Então acho que o fato de incentivo e a motivação que os nossos pais passaram, que principalmente as mães, eu acho que levou a um caminho para que a gente percorresse também, né? Sim, e eu também sou professora, né? Sou professora de cursos de pós-graduação, coordenadora, aliás, de cursos de pós-graduação. Também já fui coordenadora de cursos presenciais, mas atualmente só em cursos online, em estúdio mesmo. E eu gosto, também sou coordenadora de projetos de pesquisa, então eu incentivo os alunos a escreverem artigos científicos, então eu tenho que sempre trazer uma obra nova, apesar de ser da área jurídica, e ensinar, né, dali uma mentoria sobre os primeiros passos para você escrever ali um artigo, ou de repente uma tese jurídica, ou algo que possa se transformar num livro. Então a área da educação ela está muito forte, muito presente em mim. Até escrevi isso numa das partes que eu falo sobre liderança. Eu vi que você fala da liderança e cita bastante essa questão, né, da educação. Eu tenho muito amor porque eu acredito que educação e livros eles transformam mesmo as pessoas e essas pessoas transformam o mundo. Então eu gosto muito. E eu vejo assim que essa motivação para alcançar, né, para aquilo que a gente almeja é bastante importante, né? E quando você percebe nas pessoas esse caminho trilhado, né, eu vejo no teu caso e eu acho que um pouco da minha história entra dessa forma também, né, que a gente acaba projetando, né, projetando em momentos, em histórias, tudo aquilo que a gente procura, né? Aquilo que toca a emoção. Toca a emoção, e é bem o que você fala aqui, né? Dos medos que a gente passa, dos desafios que a gente enfrenta, né? Para se chegar a algum momento também de ter um êxito, de chegar pela paixão que a gente alcança, né, em determinados
momentos da vida da gente, né? Tem até um verso aqui que eu cito, né, que é a visão, disciplina e paixão, como elas estão relacionadas dentro da parte de liderança. Então, ao mesmo tempo que a paixão, ela se transforma, mas inicialmente a gente tem a visão e a disciplina. Depois a gente tem a paixão que nos impulsiona a alcançar aquele objetivo. E como assim você diria isso hoje, né? Como a gente tá falando um pouco sobre mulher, sobre empoderar essas mulheres também e mostrar um pouco da história e do que a gente já alcançou, o que você diria assim em termos de como enfrentar esses desafios, né? Como chegar a um determinado alcançar um determinado percurso e chegar, porque o livro é um desafio e você tem outros livros também na área jurídica que você já publicou também, né? E como foi tudo isso, esse desafio e essa motivação que você encontrou para poder percorrer? Porque a gente sabe que para a mulher não é tão fácil de se chegar a atingir um objetivo, né? Eu acho que principalmente a autoconfiança, falta muito isso para as mulheres, a autoconfiança e assumir os riscos, entender que nem tudo é perfeito, que há beleza na imperfeição e mesmo que não seja perfeito, que a gente tem condições de alcançar esse objetivo. Mas quando você acredita em si e traça metas para isso, os homens, no universo deles, eles são muito desafiados, é normal culturalmente que eles acreditem que eles podem alcançar, eles barganham, eles negociam e as mulheres elas entendem que de algum modo, mesmo que não consciente, que esse não é o papel delas, mas o nosso papel, a gente pode acreditar, nós podemos desafiar, nós podemos crescer atingindo aí os nossos objetivos com ações cada vez mais, com sonhos altos, né? Nós podemos voar alto. Você falou a palavra certa, nós podemos sonhar alto e nem sempre isso às vezes é compreendido pelas pessoas que estão à nossa volta, né? Sim, então elas têm que, é uma questão de autoestima, eu diria, e que nós somos culturalmente estimuladas a termos uma autoestima pela imagem, o que é ótimo, sou super vaidosa, não tem problema, mas a gente também tem que ser estimulada a ter autoestima para conquistar o nosso espaço que não seja só uma aparência física. Então, culturalmente ainda se observa, as mulheres sonham em, de repente, estarem casadas com um homem que alcance uma representatividade profissional muito grande na sociedade. Mas por que você não pode ter essa representatividade? Porque você acha que só o homem ou só o seu parceiro pode ter tudo isso? Porque você acha que você não pode alcançar tudo que você quer para um parceiro, você mesma? O acreditar, eu acho que tem que estar sempre bem nítido, né? Em você, na questão do seu caminhar mesmo, né? Acreditar naquilo que você é capaz. Eu vejo assim, eu sempre brinco, né? Como na área da educação, eu tenho assim, na escola, momentos que você precisa estar com um auditório imenso, cheio. Você também na área acadêmica deve trabalhar dessa forma, né? Às vezes com auditório cheio, uma sala de aula muito cheia. E a gente coloca tudo isso, né? Fala assim, nossa, eu tenho aqui 200 pessoas para me ouvir e isso é bem tranquilo para a gente. Agora, quando eu estou dando um exemplo, né? E quando você coloca, que nem hoje, a gente está aqui conversando, batendo um papo, mas ao mesmo tempo nós estamos sendo também filmadas, né? Porque a gente acaba, para poder passar isso para as outras pessoas, a gente está à disposição também de uma filmagem de coisas que estão sendo visualizadas também. Mas sabe um fato curioso que eu já citei uma vez num livro meu e que virou uma das poesias? Eu fiz um curso de oratória uma vez e a professora,
O interessante do curso de oratória não foi só o curso que era muito bom. Eu até vou citar, porque ela merece, a Cíntia Érica, do Retoricamente, que deu esse curso. E ela vendo eu preparar para eu falar em público e nos mínimos detalhes, e às vezes eu me enrolava, fazia uma careta, assim, esqueci tal palavra, ou essa palavra era para ter falado em plural e de repente falei no singular, e eu me julgando o tempo todo. Ela falou assim: Carla, você tem que se julgar menos, né? Sua determinação, ela dizia, é impressionante, mas acredita, não se julga tanto, não se importe com de repente a maneira como as pessoas vão estar te encarando ali, não necessariamente a pessoa fazendo uma careta, ela tá ali fazendo uma careta para você, ou às vezes ela tá simplesmente refletindo sobre o que você tá falando, né? E mesmo se ela estiver fazendo uma careta, acredite que aquilo é o melhor que você está fazendo, que você está se comunicando de uma maneira interessante. Não se preocupe tanto com o julgamento alheio, mas principalmente com o seu julgamento. E a partir disso eu comecei a trabalhar a improvisação, e ela não sabe, quer dizer, ela sabe, porque eu já disse isso para ela várias vezes. Ela trouxe uma diferença enorme para minha vida, porque eu comecei a me soltar, a trabalhar a minha autoconfiança, e a partir de então a minha vida profissional ela se desenvolveu grandemente, assim, eu cresci muito, porque eu parei de me julgar tanto e querer aquela perfeição quase que inalcançável, e que muitas vezes nem era o mais interessante, o mais bonito, né? A gente fala que às vezes nas redes sociais, quando tá tudo muito, muito, muito arrumadinho, perfeito, não é o que as pessoas mais se interessam e gostam. Sim. Então é mais ou menos nesse sentido. E isso virou, inclusive, poesia, e é aquela questão que eu cito, né? Você entra no palco com autoconfiança, sendo a senhora da sua vida. Mas esse palco é a vida também. Então é a maneira como a gente encara, porque parece que não, né? Mas inconscientemente, desde criança, de uma maneira ou de outra, pela produção televisiva, às vezes até, infelizmente, pelos livros, né? Porque as pessoas que produzem os livros, elas podem ter um excelente conteúdo, mas elas também são seres humanos que estão aí sendo absorvidos por essa cultura. E nós entendemos que não temos, às vezes, nós não somos estimuladas a ter essa autoconfiança, né? E a gente tem que aprender com o tempo, de fato. Eu lembro que, assim, o meu pai estimulava, um exemplo diferente, assim, os meus irmãos a dirigirem. Daí vem depois a história: nossa, mas a mulher dirige mal, né? Não tem, né? Isso está mudando um pouco. Mas eu não era estimulada a dirigir um carro. Os meus irmãos eram estimulados desde pequeno, mas eu não era estimulada. Então eu acho que é mais ou menos isso. O tipo de coisas e situações que nós somos estimuladas ou não. E ainda bem que a minha mãe me motivou com os livros, né? Carla, nessa edição que nós estamos aqui hoje, no Quarta Delas, né, mais como objetivo da Loja Teodora, né, fazendo essa menção a todas as mulheres, um pouco da história da Teodora também, né, que sempre você participou já de uma edição presencial, né, com todas elas, e a gente sempre procurou trazer, né, pessoas que nos acrescentassem ideias novas, novas perspectivas, novas histórias, né? E você tem, assim, essa garra e essa disponibilidade, assim, de correr atrás dos teus objetivos, né? A gente percebe que você tem uma força interior muito grande, né? E aí, assim, o que você colocaria para nós, assim, alguma coisa do teu livro que deixa essa mensagem, essa busca tua, né, e esse trilhar de todo o caminho teu em relação à tua história também, né, como exemplo para muitas pessoas, né, que na verdade é um exemplo também. Ah, obrigada. Vou escolher uma poesia, então, aqui,
que tem a ver com o tema que a gente está abordando, conversando tanto. Deixa eu ver no índice para eu me lembrar onde que ela está. Viva a sua verdade. Volte-se para o seu interior e busque a sua essência. Viver a verdade é expressar leveza em harmonia com o mundo interno e externo. É revelar a autoestima, caminhando com confiança pelo palco da vida. É reconhecer em si mesmo todas as qualidades e é permitir uma vibração energética daquilo ou de quem somente irá acrescentar, resplandecer e remanescer o seu verdadeiro e sublime eu. É superar as dificuldades junto ao poder que sua mente disponibiliza. É dominar os sentimentos e negar tudo aquilo que não venha a agregar, vivendo o seu propósito de vida. Viver a sua verdade é viver o amor incondicional que você tem por você. Seja luz, seja você e reluza. Parabéns, maravilhoso. Queria aproveitar a oportunidade também, Silvana, para comentar que eu abri um clube de livros, gratuita a participação, tá? Então, a gente vai escolher um livro, é bem democrático isso, e a gente se reúne uma vez por mês, tem um mês aí para ler esse livro, que serão sábados à tarde ou domingo à tarde, a gente sempre vai combinar antes, e chama Rebeleia-se. Vem um pouco, tem uma das minhas poesias que chama Rebele-se, Revele-se. Então, rebeleia-se, no sentido ler, se rebele, cresça através da leitura. Bonito projeto. Eu acho que é uma coisa bem bacana, né? Levar para as pessoas essa ideia da necessidade e do gosto pela leitura, né? Da emoção que ela nos traz. Falar um pouquinho do meu livro, que também as pessoas podem adquirir na loja da Teodora, né? Nós temos lá, né, na nossa loja também, esse livro, né? E como conta um pouco do trabalho de uma mulher tão forte como você, eu acho que vale a pena as pessoas conhecerem, né? Esses dias eu coloquei um trecho no meu Instagram, com uma foto, uma lembrança muito boa, né? E tem um trechinho lá que foi utilizado e eu acho que vale a pena, sim. Realmente, o livro é lindo. Parabéns. Obrigada. Diante de tudo isso que você já nos passou, da tua trajetória, do teu trabalho, da tua vida também, né? Como profissional, como mulher, o que você deixaria hoje, assim, enfatizado para as mulheres, né? Vamos falar das meninas, né, que estão aí também nessa rotina de trabalho, de casa, formando uma família também. O que você deixaria para nós? Para que persista, não desista dos seus sonhos e que procure autonomia, viver os seus sonhos, porque é bom que a gente viva os sonhos dos outros, mas principalmente os nossos sonhos, porque daí quando a gente for viver o sonho dos outros também ele vai ter um significado diferente e especial.